Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu trouxe mais uma vez o meu marido, o Thiago. E a gente gravou um vídeo já faz um tempo. Nós iríamos gravar 3 vídeos falando do nosso namoro, do nosso noivado e do nosso casamento. Só que, enfim, com tudo que aconteceu, vocês podem ver no vídeo anterior, eu dei uma pausa aqui com o canal e a gente acabou gravando só falando do namoro. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do nosso noivado, né, amor? Antes de mais nada, né, como minha esposa não fala, comente aí, se inscreva no canal, dá um like. Meu pedido de casamento para Isabela fazia mais ou menos um ano que nós estávamos orando já, né? E aí deu praticamente quase um ano mesmo, em novembro. Foi em novembro? Foi dezembro. Nossa. Quando você me pediu em casamento, Thiago? 11 de dezembro. Mano, 18 de dezembro! Não foi 18. Foi no dia do aniversário do casamento do João. Uma terça-feira. Foi 11, amor? Tenho quase certeza que foi 11. Foi de data, mas eu tô achando que foi 11, né? 11 foi terça. Foi dia 18. A gente comemorou o casamento do João. Foi dia 18. Certeza. Deixa eu ver as lembranças. Nossa, passou faz muita coisa agora, gente. Ai, não foi dia 11 porque o anel não chegou. Ah, que dia que foi? Dia 18. Ah, tá. E foi um dia bem marcante. Eu lembro que eu preparei algumas coisas, né? Só que eu preparei meio que em cima da hora. Assim, foi uma preparação, porém a execução foi um pouco em cima da hora. Então foi um dia antes ou no dia que eu avisei as pessoas. Porém, graças a Deus deu tudo certo. A única coisa que fugiu assim do combinado ali foi que o nosso pastor ele não pôde estar presente porque ele estava viajando. Devido a eu ter avisado na última hora, ele não conseguiu cancelar. Mas ele liberou a minha prima, que é a nossa pastora, para estar presente no nosso pedido de casamento. Foi muito bom o pedido, foi algo... Nossa, no dia eu fiquei bem... Nossa, com o coração, nossa, batia mais forte, a friozinho na barriga, mas foi algo, tipo, maravilhoso, foi algo, tipo, que marcou, foi um dia muito marcante, e não me arrependo nada, de nada do que eu fiz, acredito eu que poderia ter avisado o meu pastor um pouco antes, né, pra ele poder ter se programado, porém foi um dia maravilhoso. Chamei toda a família dela, já havia conversado com todo mundo e deu esse aval, né, de começar a virar a página, pedindo a mão dela, perguntando se eles me davam a bênção, né. É algo que eu fui criado, então eu tinha muita vontade de fazer isso, até por honrar a família da Isabela, né, da minha esposa. Então eu fiz isso, eu pedi pro pai, pra mãe, pros avós, meu Deus do céu. Mas foi muito bom. E foi um dia, tipo, marcante mesmo. Se vocês não viram ainda, comecem a seguir lá no Instagram, meu e da Isabela, @thiago.over. Mas ali tem o destaque de como foi mais ou menos e essa preparação de como que eu fiquei, tipo, nervoso, mas foi maravilhoso. E aí foi tudo onde tudo começou, no dia 18 de dezembro, mais ou menos um ano e 2 meses depois do que a gente tinha começado a concretizarmos um período de oração e namoro. O noivado foi mais longo do que eu imaginava. Foi 1 ano e meio, né? Deu 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Foi mais longo do que eu esperava porque a gente programou devido à faculdade e algumas coisas. Reservamos para poder finalizarmos a etapa de faculdade acadêmico na nossa vida para então casarmos. Porém, olhando hoje, eu vejo que eu talvez não teria feito a mesma coisa, sabe? Talvez menos, né? Talvez uma ingenuidade, talvez sei lá, não sei o que aconteceu na época,
Mas hoje eu olho com uma maturidade maior, eu vejo que não precisava desse tempo que eu estava achando. Na nossa opinião. Na nossa opinião, no isso nosso é caso. eu, no nosso Cada caso. caso é um caso. Cada caso é um caso mesmo. Porém, eu creio que Deus faz todas as coisas de acordo com o plano dele, e a gente vai aprendendo com as coisas que às vezes saem, né? Sim. Que a gente tem que aprender. Eu acho que é isso, na verdade. A gente Sim. tem que entender esse tempo, esse 1 ano e 4 meses, como o tempo de Deus na nossa vida. Hoje a gente se casaria antes, por quê? Porque a gente vê o quanto é bom estar casado, entendeu? Sim. Eu acho que é isso, né, pelo menos. Sim, sim. Então, obviamente, a gente se casaria antes. Mas eu acho também, falando por mim, que essa questão de, tipo, esperar se formar e tal, me passaram, entendeu? Então, tipo assim, você se forma, depois você casa. Ah, não, fora isso, tipo, antes de começar a namorar a Isabela, eu queria casar tendo casa, tendo carro, tendo uma vida formada. Inviável. E aí eu fui aprendendo com o tempo uma maturidade que não é dessa forma. É mais fácil você construir com a pessoa algo maravilhoso. Você constrói com a pessoa algo bom, sabe? Sim. E uma vida. Então, hoje eu olho pra trás e eu vejo que realmente poderia mudar alguma coisa. Mas tem um ponto importante que eu tava lembrando agora, que é o quê? Quando eu fiz o pedido de casamento pra Isabela, eu era estagiário ainda. Eu também tava meio ressabido, assim, tipo, nossa, cara, sou estagiário, eu vou fazer esse pedido de casamento, vou casar sem ter um emprego e tal. Eu fiquei meio assim na época também, e por isso que eu acho que eu joguei uma data tão longe. Tinha a convicção de que mesmo estagiando, o casamento ia acontecer, por mais que eu tivesse que continuar estagiando, né? Eu tinha feito um planejamento com meu salário é tanto, é meio baixo, então com um ano e pouquinho eu consigo me programar um pouco melhor. Mas foi tudo confiando em Deus. Então, isso foi um ponto importante também devido a esse prazo. Porém, eu falo que precisa dar o primeiro passo. Que isso eu fui aprendendo, porque logo depois que eu pedi a mão da Isabela em casamento, eu era estagiário, ganhava um salário tipo básico para pagar só a faculdade, e eu tava meio que doido, falei assim, cara, que doideira, velho, pedir pra casar e não ter dinheiro pra juntar nem pra casamento, sabe? Tinha um pouquinho guardado, mas não era nada. Você precisa dar o primeiro passo. E isso eu tive uma convicção muito grande, por isso que eu dei esse passo. Porém, mesmo assim, joguei um prazo alto. Mas Deus honrou esse passo meu. Eu fui contratado pela empresa onde hoje eu trabalho, e só no meu tempo de experiência meu salário já aumentou, e depois saiu do meu tempo de experiência meu salário mais do que dobrou. Então, e isso foi tipo, foi Deus falando e dando o aval dele, falando assim, você precisa dar o primeiro passo, filho, e eu abro as portas. E é o que eu falo para todos aqueles que vão começar estão namorando, estão orando, eu falo assim, cara, você precisa pensar já no primeiro passo, é prazo de validade. E eu já dou esse conselho, foca, dê um prazo tal, porque é importante. E entenda que você vai construir uma vida com essa pessoa. Aí eu me mudei, então, e a gente passou esse tempo de noivado, realmente, é um pouco mais distante e só de final de semana para Ourinhos. Então foi um tempo de amadurecimento mesmo. Eu vejo que Deus foi muito cuidadoso, até com a minha família, sabe, devido à minha mãe e tudo mais. Mas e a família da Isabela e a nós dois, nós criarmos uma identidade separada, sabe? Fortalecer em Cristo essa identidade por estar longe, por não ter um contato direto. Por mais que a gente se visse quase todo dia na faculdade, porém a gente... Era rápido, era um tempo que nós curtimos por muito pouco. E aí durante todo esse tempo de ida e vinda de ônibus eu pude conversar bastante com Deus, ainda mais, orar, e foi um tempo de amadurecimento muito bom. Esse tempo do noivado estar distante eu vejo a mão de Deus sendo muito cuidadoso nesse momento. Quando o Thiago pediu em casamento, a gente tinha assim, o mínimo do mínimo que você pode imaginar para pagar um casamento. E assim, hoje eu estou muito melhor, mas eu ainda sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito planejada, eu gosto de ter as coisas organizadas. E eu vendia doce nessa época na faculdade. E teve um dia que eu não tava conseguindo dormir, depois que o Thiago tinha pedido em casamento.
E eu comecei a fazer umas contas, assim, de, por exemplo, quantos doces eu precisaria vender, até quando, pra conseguir juntar um tanto de dinheiro. E aí eu dei uma surtada, assim, com Deus. Eu falei assim, não vai dar. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, pai, falei desse jeito, se não for o Senhor, não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Pensando, né, nisso, que era meu movimentar e o do Thiago, sabe? Financeiramente. E o Thiago no estágio também, e pagando a faculdade. Coisa de louco, né? Aí eu peguei e orei dessa forma e coloquei diante de Deus, assim, essa necessidade. Não que as coisas venham fáceis, mas eu falo que a diferença de quem tem Cristo e quem não tem é que você sabe pra onde correr e você sabe que você vai ser ouvido e no tempo certo você vai ser respondido. Sim. E aí eu lembro que logo um tempo depois, porque eu fiz essa oração praticamente no começo do ano, Sim. e aí em fevereiro vieram um casal de missionários, foram, né, lá pra Ourinhos, e a gente contou que a gente tava noivo, assim, mas ok, sabe, tranquilo, né, a gente não ficou falando sobre dinheiro, nem nada disso e tal. E aí, um dia antes deles irem embora, é a Dona e o Denis. São muito importantes pra gente, muito especiais, assim, não tem... Foi... Eu, assim, não olho hoje Isa e Thiago sem pensar neles, sabe? Porque eles foram muito usados. O passo ali, né? Tem casais específicos na nossa vida. Eles deram um empurrão próprio, assim. Eles são um desses casais, assim. Enfim, aí um dia antes deles irem embora, né, voltar para os Estados Unidos, ela falou pra mim, ela falou assim, Isa, eu preciso falar com você, algo muito de Deus. Eu falei, nossa, vai falar que eu sou missionária, já vai me catar e vai me levar para os Estados Unidos e tal. Aí ela falou assim, não, mas tem que ser você e o Thiago. Vixe, vai levar eu e o Thiago junto, já partiu, né? Isso era na parte da manhã. Aí à noite, eles chamaram, né, a Dona e o Denis, chamaram eu e o Thiago. Lá na nossa igreja, eles pegaram e entregaram o envelope e falaram assim, isso aqui é pro casamento. Aí eu nem sabia, assim, eu fiquei tão... O que é isso que tá acontecendo? Que eu não conseguia nem pensar. Eu não pensei, de verdade, eu não consegui pensar, tipo, meu Deus, é dinheiro. Eu não pensei. Parece mentira, mas não é. Eu só ficava, tipo, obrigada, não sei o que. E assim, emocionada. Eu falei, meu Deus, o que tem aí dentro, né? Aí, gente, a gente desceu pra salinha lá que tem na igreja. Aí, detalhe, a gente já tinha visto acho que 3 fornecedores, né, que a gente queria. Já. E a entrada desses 3 fornecedores era um valor. Dava um valor exato que a gente ainda não tinha todo esse valor. E aí, meu Deus, eu lembro, parece que dá um tereco-teca, né? A gente desceu pra salinha. E aí eu não tive coragem de abrir. Eu falei, o Thiago. O Thiaguinho pegou e abriu. Gente, aí ele pegou assim, tirou e tinha dinheiro. Nossa, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada, sério. Porque parece muito irreal, assim, né? Aí o Thiago começou a contar e tinha uma nota de $100. Nunca vou esquecer que minha pastora falou que é profético. Eu recebi em nome de Jesus. Um dia vocês vão ver eu gravando vídeo nos Estados Unidos. Em algum lugar fazendo missão. Tinha reais, né? Tinha reais e uma nota de $100. Profético. Resumindo, Thiaguinho contou, a gente foi fazendo as contas. Deu o valor exato. Dos 3 fornecedores, cara. Resume o nosso tempo de noivado, cara. Foi milagre. Foi só milagre. Tipo, da gente ganhar as coisas, das pessoas se movimentarem, se reunirem, sabe? Fazer acontecer o melhor. E tudo essa isso. Essa daqui, 3 meses antes, não tinha nada ainda, porque a gente tava pra casar. Nossa, cara, como que a gente vai mobiliar a casa, que o dinheiro que a gente juntou até aqui só tá pagando casamento e tal, e pá. É verdade. E aí o nosso pastor falava assim, eu comecei a me tranquilizar, até porque o nosso pastor falava assim, nunca vi ninguém cumprir o propósito do casamento e Deus não honrar com tudo que precisar. E meu irmão, meus queridos, é verdade. Isso daí é a maior verdade que existe na face da terra. Que você caminhando para esse propósito, cara... Não tem como dar errado, né? É só, tipo assim, a gente entrou em casa com a casa mobiliada e a gente não tirou um tostão pra mobiliar a nossa casa. Nada. Literalmente nada. Nada. A gente tirou tudo que mesa, sofá, rack, TV, cama, geladeira, armário, nossa, fogão, tudo. A gente ganhou tudo. Pra glória de Deus. Em menos de 3
Foi em 2 meses, para ser mais super exato. rápido. Foi 2 meses, todo mundo se movimentou. Os padrinhos que nós havíamos convidado. E convidados, que eu particularmente nem esperava, alguns convidados, eles nos deram presentes. Pra casa. Pra né? casa, isso, pra Pra casa. Ou dinheiro pra comprar alguma coisa. Foi mover de Deus. E assim, o meu do intuito... começo ao fim, né? Do Então, o noivado. meu intuito com esse vídeo, falar do nosso noivado, não é de verdade pra mostrar assim que, nossa, é fácil, ou nossa, eles têm gente com dinheiro perto. Não, porque isso nem é verdade. Tem, é mentira. Mas é pra, mais uma vez, falar que Deus é fiel, sabe? A fidelidade de Deus é uma das características, assim, que eu mais amo. E da mesma forma que Ele é fiel a mim, sabe? A nossa história, eu quero ser fiel ao Thiago, eu quero ser fiel com esse canal, que eu creio que é um propósito de Deus Sim. pra minha vida. Creio nisso, que a partir do momento que você, com toda a sua sinceridade, sua honestidade, coloca a sua vida, coloca os seus relacionamentos diante de Deus, sabe? Entrega, literalmente, consagra a Ele. Não tem como Deus não cuidar. Não tem como Deus não agir, sabe? Eu sempre soube, sempre, que depois que eu casasse com o Thiago, a gente ia viver coisas absurdas com Deus. Mas isso aí a gente deixa pro próximo vídeo, não é, amor? É verdade. Tem muita coisa também pra gente compartilhar. Espero que vocês tenham sido abençoados. A gente não tá aqui pra falar que a vida é fácil, a gente não tá aqui pra falar que as coisas vêm de mão beijada. Não. A gente tá aqui pra falar que Deus é bom o tempo Dá um todo. pinguinho de esperança pra você que às vezes perdeu. Olhe pra Jesus e invista em um relacionamento com Sim. Ele. Não tenha Jesus como alguém que você olha de vez em quando ou precisa de vez em quando. Olhe pra Ele realmente pelo que Ele é, que é o seu melhor amigo. Que é o nosso melhor amigo. E a gente sabe que é por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. Por pura graça e misericórdia de Deus. É verdade. Certo, amor? Certo. Linda. Então, gente, um beijo. Obrigada se você chegou Falou. até aqui. A gente se vê no próximo. E não esquece de compartilhar. Dá um like. Dá um like, você falou. Comente.